Olá, eu sou Fernanda Vale, doutoranda em Ciência da Informação no PPGCI BICT UFRJ, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Notas Críticas sobre a Tese dos Três Mundos de Popper, um olhar da ciência da informação para o conceito de autonomia. Comigo estão Vinícius Menezes, doutor em Ciência da Informação e professor da Universidade Federal do Sergipe, e Gustavo Saldanha, doutor em Ciência da Informação, pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Aristóteles abre a metafísica com a seguinte frase, né? Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Desde a antiguidade, os filósofos debatem sobre a maneira ou maneiras pela qual o homem aprende e se relaciona com a chamada realidade. Ao longo da história da filosofia, determinou-se então que investigar as condições do conhecer, a relação entre verdade e mentira, a natureza e os limites do conhecimento são papéis atribuídos à epistemologia. Mas a Piaget destaca que determinar o estatuto disciplinar da epistemologia é tarefa de difícil construção, porque não há consenso quanto à natureza dos problemas que ela deve abordar. Entre sensação, pensamento e linguagem, o corpo é o mediador concreto no mundo. São mais de 2000 anos de história, então selecionamos a figura de Karl Popper, um dos principais epistemólogos da história da ciência. No século XX, Popper desenvolveu uma teoria na qual o conhecimento verdadeiro é falível. Por esse motivo, as teorias não são confirmadas de modo definitivo, mas são testadas através de um método hipotético dedutivo. Para Popper, as teses são postas sob o crivo do critério da falsibilidade. Caso refutáveis, são invalidadas e uma nova hipótese surge para a explicação dos fenômenos analisados, né, e se coloca também em verificação nesse ponto de vista da falsibilidade. De acordo com esse pensamento, as teorias dominantes e que permanecem como verdade em determinado período não são verdades absolutas, mas formulações à espera de refutação. Para embasar seus argumentos, elaborou uma teoria conhecida como a tese dos três mundos. O primeiro mundo diz respeito às coisas materiais, observáveis e constatáveis. O segundo mundo abrange as emoções, as inteligências e sentimentos dos indivíduos, expressos consciente ou inconscientemente, né? O mundo dos processos mentais e psíquicos. E o terceiro e último mundo são os produtos intelectuais, os artefatos produzidos pelo ser humano, né, pelo espírito humano, como diz Popper. Essas três partes se interrelacionam, mudando o todo maior, a chamada realidade. No âmbito da ciência da informação, o mundo 3 diz respeito à construção de todo o universo bibliológico, né, documentos, esquemas, livros, sistemas de organização, recuperação do conhecimento, e esse é o lugar de onde parte a nossa reflexão teórica. De maneira específica, queremos investigar criticamente o conceito de autonomia desse terceiro mundo e a sua consequente ideia de conhecimento objetivo formulado por Popper. A nossa pesquisa se justifica, dado alguns elementos, dentre eles a retrospectiva realizada por Kapur e Mitek. Mitek examinou as influências teóricas nas abordagens epistemológicas da CI estadunidense e verificou que Popper foi um dos autores mais citados na tradição da época. Já Kapur recorda que as principais abordagens epistemológicas acima do termo informação se pautavam na etimologia latina, mas à medida que o pensamento escolástico foi substituído pela ciência moderna, o significado passou a ser o de instruir, fornecer conhecimento e não mais dar a forma. Quer dizer, com a emergência da teoria da informação e da cibernética, se reforçou a ideia de que o conhecimento está contido em alguma coisa, né? E que algo contém o conhecimento e, portanto, pode ser revelado, compartilhado, recuperado, transmitido. O nosso referencial teórico, então, além de Popper, é Bertrand Brooks, no que se refere ao conhecimento objetivado e objetivo, já que a gente quer debater esse conceito de autonomia, né, do conhecimento, do mundo 3, e Brooks estudou nos anos 80 a questão da autonomia do mundo 3, a abordagem sócio-histórica de Mostafa e Vieira Pinto como contrapontos, a ideia de mundo vivido na fenomenologia de Don Lyde e o conceito de mente-fato de Claudignoli como uma proposta conciliatória entre a corrente cognitiva e a corrente mais social, sociológica da ciência da informação. Então, o conceito de autonomia, ele já é presente em Kant, segundo o Abaniano,
né? E designa independência da vontade em relação a qualquer desejo ou objeto de desejo e sua capacidade de determinar-se em conformidade com uma lei própria, que é a lei da razão. Já o termo objetivo indica pelo menos 3 definições: aquilo que existe como objeto, aquilo que apresenta caráter de pertencimento, e também algo válido a todos, ou seja, independente das consciências individuais. Para Popper, o mundo 3 é autônomo porque guarda os conteúdos objetivos do pensamento, né? O conhecimento está à parte dos sujeitos que o elaboraram. Já Mostafa é contrária a essas formulações popperianas, porque ela se apoia em Marx e entende que o pensamento e as ideias são a expressão das condições materiais de existência, ou seja, não é algo puro, né? Transmitido e contido em algum artefato ou suporte. Então, Brooks afirma que o objeto da CI não é a informação em si, mas a interação cognitiva entre os usuários e os sistemas do conhecimento. Se, por um lado, a sua interpretação diverge da ideia do conhecimento transferido para um suporte, independente do sujeito cognoscente, por outro, a noção de objetividade é mantida e reforçada no argumento de Brooks, porque ele defende a possibilidade de quantificar e mensurar essas interações cognitivas. Então, ele propõe uma equação informacional para capturar e analisar o comportamento dos usuários. Nesse sentido, a matemática e a tecnologia se revelam como neutras e mais objetivas no pensamento de Brooks. Como contraponto, a gente traz a perspectiva fenomenológica, que entende o conhecimento como vivência, né? Essa vivência traduz experiências singulares, individualizadas, ou seja, cada pessoa, cada sujeito vivencia o acontecimento ao seu modo e desse contato processa um determinado conhecimento. Então, para o Doide, o mundo vivido é antes o mundo de relações, e isso passa, inevitavelmente, pela relação homem-tecnologia. A tese dos 3 mundos, de uma maneira mais atualizada, coloca em xeque a questão da inteligência artificial, né? Porque com o refinamento tecnológico e o aprimoramento do chamado machine learning, ou seja, quando as máquinas, os códigos se reorganizam e aprendem, entre aspas, né, a tomar decisões sozinhos, esse elemento autônomo evoca a ideia de autômato e também de automático, que não é mais o humano. Então, a gente precisa questionar se essa inteligência, entre aspas, permanece no mundo 2, por ter sido inicialmente projetado por um humano, ou desloca-se, por exemplo, para o mundo 1, que é o mundo da questão dos objetos observáveis, constatáveis, né? Então, entre uma relação corpo e mente, entra aí uma relação hardware e software. Nesse sentido, Claudignoli introduz a ideia de mentefato, né, em contraposição à questão do artefato. Ele pretende uma conciliação entre os paradigmas cognitivo e social, por meio da filosofia alemã, representada aqui por Nikolai Hartmann, na teoria dos níveis da realidade. De acordo com essa teoria, o conhecimento se desenvolve por meio de diferentes níveis de complexidade. De Hartmann, Ioli retira a noção de espírito objetivado, né, os produtos do espírito, tudo aquilo que é relativo à cultura humana. Então, os 3 mundos de Popper e o espírito objetivado de Hartmann são relevantes à CI e à organização do conhecimento porque apresentam justamente os objetos e fenômenos existentes para serem organizados, classificados, catalogados. A ideia de artefato, que são criações de materiais, né? Ele retira essa ideia do mentefato, que seriam criações mentais. É claro que o artefato também é um produto mental, no sentido da criatividade humana, mas Vignoli diferencia porque o artefato ele parte exclusivamente da manipulação de questões materiais da natureza, né? E se cristaliza como objetos observáveis e concretos. O mentefato não. O mentefato ele não necessariamente tem algo concreto imediato. Então, ele coloca os mitos, a própria linguagem, as tradições, as histórias que existem na mente das pessoas, mas não necessariamente estão impressas em algum suporte. Então, os mentefatos são preservados a cada geração por meio de uma cultura local universal no entendimento do Ioli. Nesse sentido, a cultura seria autorreproduzível, né? Associando-se, por exemplo, no nosso campo, à bibliometria e à manutenção dos saberes reproduzidos pelo conhecimento bibliográfico recuperado e transmitido. Apesar do esforço, né, do Ioli em escapar de reducionismos psicológicos ou mesmo historicistas sociológicos, né, no texto em questão, ele não aprofunda a teoria de Hartmann e parece não reconhecer que não só o conhecimento se dá nas condições materiais de existência, mas as próprias condições desse conhecimento se efetuam materialmente, ou seja, não reconhece que não há conhecimento fora do ser que conhece.
Então, na nossa interpretação, não é possível considerar a noção de mente-fato como uma proposição conciliatória, já que criações mentais e capital cultural não se dão fora das circunstâncias concretas do mundo vivido, né? O mito pode existir fora da mente humana individual, mas ele só sobrevive na coletividade quando aplicado e observado em situações reais, concretas, reprodutíveis em símbolos, em sentidos articulados, compartilhados, né, por meio da intersubjetividade, da interculturalidade. Então, no nosso entendimento, a pesquisa focalizou, né, o diálogo entre a tese dos três mundos de Popper, a abordagem cognitiva da CI por meio de Brooks e o conceito de mente-fato de Claudignoli. Avaliamos esse conceito de autonomia proposto por Popper, endossado por Brooks, na visão positivista das tecnologias e das informetrias. Compreendemos que é inviável estabelecer o conhecimento sem um sujeito cognoscente, menos ainda dissociar a epistemologia do seu contexto histórico. Consideramos também que as tecnologias não são neutras e, por isso, possuem intencionalidade. Se o mundo 3, referente aos produtos objetivos do pensamento, funciona a partir de suportes informacionais, é indispensável que se analise o contexto econômico e político da sua produção e também dos seus usos. E como desdobramento, no que concerne ao nosso campo da ciência da informação, pode ser frutífero um diálogo entre Hartmann, utilizado por Ignoli e Hegel, tendo em vista a tradição alemã, a proposta ontológica quanto às diferentes etapas que a consciência percorre rumo ao conhecimento absoluto, onde a cultura objetivada em artefatos ou mentefatos, em especial a linguagem e suas possibilidades de manifestação, são classificadas como produtos do espírito. Então, muito obrigada, agradecemos e desejamos um ótimo evento a todos.